E aí pessoal, beleza? Giovanni aqui dando sequência então a esse capítulo chamado Saúde Pública, onde a gente está falando um pouquinho de alguns micro-organismos e falando de doenças. E nessa aula vamos estudar os protozoários. Quem são os protozoários? Será que eles causam doença também ao ser humano? Será que vai ter macete? Vai ter macete também, né? Mas isso fica para a próxima aula, as doenças causadas por protozoários. Nessa aula a gente vai ver quem são os protozoários, vamos classificar esses micro-organismos, vamos configurar aqui então, dar uma olhada nesse grupo aí chamado de protozoários. Os protozoários, gente, fazem parte de um reino chamado de reino protista, né? Então, reino protista, e vamos traduzir o nome, protozoário. A palavra zoário significa animal e proto significa primeiro. Então, os protozoários são considerados aí, como se fossem os primeiros animais. Ou é um animal? Não, mas seriam ancestrais relacionados ao primeiro animal, certo? Então, você entende que protozoários seriam ancestrais ali dos primeiros animais. Eles são o quê? Eles são todos os protozoários são unicelulares. Importante essa observação, tá, galera? Todos os protozoários são formados por uma única célula. Os protozoários são organismos eucariontes, eles são formados por uma única célula, mas é uma célula que já tem envoltório nuclear, já tem a carioteca, então eles são eucariontes. São heterótrofos por ingestão. Mesmo sendo formados por uma única célula, eles ingerem partículas e fazem a digestão. Então são heterotróficos ou heterótrofos por ingestão. Cuidado com pegadinha. O protozoário não faz fotossíntese. O protozoário não produz o próprio alimento. Ele precisa consumir um alimento já pronto. Eles são de vida livre ou parasitas. Quando eu falo para vocês que eles são de vida livre, significa que eles não são parasitas, que eles não parasitam o ser humano. Então eles podem ser de vida livre, e eu vou mostrar aqui alguns exemplares para vocês, que não são parasitas, e vou falar de exemplares que são parasitas. E é lógico que a gente acaba estudando mais os parasitas, porque daí são os que causam doenças, e a gente precisa estudar esses protozoários aí, Eles são altamente complexos. Aqui, às vezes, vocês aí ficam na dúvida. Fala, peraí, Giovanni, eles são formados por uma única célula, como que eles são altamente complexos? É aí que tá, gente. Eles são formados por uma única célula, mas eles são heterotróficos por ingestão, heterótrofos por ingestão. Eles ingerem alimento e eles vão ter que digerir esse alimento, mas eles não têm uma boca, eles não têm um tubo digestório. Então, veja que é um processo complexo você conseguir imaginar que uma única célula tem que fazer tudo que o nosso corpo faz, Então, eles são altamente complexos e alguns aí têm a capacidade de formar cistos, Ou seja, quando o ambiente não está favorável, eles ficam na forma de cistos, ou seja, é uma forma de sobrevivência, um mecanismo de sobrevivência. Aqui você vai ver, então, a classificação. Como que eu classifico esses protozoários? A classificação que eu vou utilizar aqui são várias as classificações, Mas a classificação que eu vou utilizar aqui nessa aula é de acordo com a estrutura de locomoção. Como que eles se locomovem, certo? Mesmo sendo formado por uma única célula, eles têm uma forma de locomoção. Começando então pelos rizópodes ou sarcodíneos. Os rizópodes ou sarcodíneos, quem são? Como que eles se locomovem? Estou falando das amebas, certo? Estou falando das amebas. E as amebas, lembre-se, quando você fala assim, sua cabeça de ameba, na verdade é como se estivesse elogiando uma pessoa, porque os protozoários são altamente complexos. Então veja, que quando você vê alguém chamando a outra pessoa de ameba, na verdade a gente pode entender que isso é um elogio, porque as amebas são altamente complexas. Aqui você está vendo então uma ameba e aqui tem uma partícula alimentar. O que você está vendo? Ela segue para cá. E aqui ela já está quase abraçando a partícula alimentar, abraçando modo de dizer que não tem braço, Mas ela vai movimentando os pseudópodes, que são expansões citoplasmáticas, até ela conseguir trazer essa partícula para dentro da célula. Uma vez que ela traz essa partícula para dentro da célula, aí ela faz a digestão intracelular. Então, os rizópodes ou sarcodíneos, eles se locomovem como? Por falsos pés. Então uma ameba, quando você vê ela ao microscópio, você vai ver que ela vai movimentando o quê? Os falsos pés. Professor, deve ser legal, É muito legal. É tão legal que eu vou colocar uma animaçãozinha já na sequência para você ver, Como que elas podem se movimentar. Elas se movimentam por expansões celulares utilizadas para locomoção. E na animação que eu vou colocar para vocês vão ver uma ameba tentando capturar um outro
protozoário, que é um paramécio. Dá uma olhada aqui, ó. Então aqui você vê uma ameba e aqui tem um paramécio, ó. São dois protozoários. Olha o que a ameba está fazendo. Ela está com expansões citoplasmáticas e o paramécio tentando fugir, mas chega uma hora que ela consegue capturar ele, olha só. Expansões citoplasmáticas. Veja que o paramécio é bem ágil, né? A gente vai ver que o paramécio ele tem cílios e pelo fato dele ter cílios ele consegue se locomover. Então aqui são expansões citoplasmáticas e essa ameba pode chegar um momento ali que ela captura então esse paramécio. Então a ameba pode causar uma doença, inclusive ao ser humano, chamada amebíase, certo? Então é um protozoário aí que pode causar doença no ser humano chamado amebíase. O segundo grupo de protozoários são os flagelados. Flagelados porque eles têm locomoção por flagelos, né? Então, flagelados, locomoção por flagelos. E aí temos as principais parasitoses, né? Temos aqui então o protozoário Trypanosoma cruzi, que pode, né, causar aí uma doença chamada doença de Chagas, uma doença importante ao ser humano, chamada doença de Chagas. Quem causa a doença de Chagas é esse protozoário aqui chamado Trypanosoma cruzi. Ele tem esse nome, né, por conta do Oswaldo Cruz. Então, em homenagem ao Oswaldo Cruz, que foi um cientista, um sanitarista brasileiro, eles deram esse nome Trypanosoma cruzi. Um outro protozoário também flagelado, e esse aqui é fantástico, gente. Tem até pelúcia, urso não, né? Urso é uma coisa, mas tem até pelúcia de giardia. A giardia intestinalis, ela, apesar de causar doença, uma doença aí no intestino, né? A giardia intestinalis ou giardia lamblia, ela é muito bonitinha. Olha só, quando você vê ela ao microscópio, parece que ela está sorrindo para você, algumas vezes parece que ela está fazendo careta, algumas vezes parece que ela está dando risada, né? Então, a giardia é um protozoário. Lembre-se que protozoário é unicelular. Então isso daqui não é olho, não tem boca. Ai, professor, mas parece que é um olho. Parece, mas na verdade são dois núcleos, certo? Parece que é cabelo, professor. Parece que é barba. Não, não é cabelo nem barba. Nessa imagem aqui, ó, de microscopia eletrônica, você consegue ver em mais detalhes. Então são dois núcleos e ela tem, né, flagelos. E esses flagelos, então, quando você vê no microscópio óptico, ele parece que são cabelinhos, parece que, né, tem uma barbinha, alguma coisa assim, mas aqui você vê ela em mais detalhes, né? Inclusive existem pelúcias, né, por aí de giardia, mas a giardia é um parasita importante ao ser humano porque ele também causa doença. É uma doença chamada giardíase, né? E aqui você vê os flagelados, então, que são importantes aí para o ser humano. A giardia intestinalis ou giardia lamblia, que causa a doença chamada giardíase. Temos o Trichomonas vaginalis, que causa uma doença sexualmente transmissível, né, chamada tricomoníase. Temos o Trypanosoma brucei gambiense. Trypanosoma brucei gambiense causa uma doença chamada doença do sono, que é transmitida por uma mosca chamada mosca tsetse. E temos leishmania, que causa uma doença chamada leishmaniose. Veja que todos eles são flagelados. Então, por isso que eu classifico eles como flagelados, porque a estrutura de locomoção são os flagelos. Legal? Então esse foi o outro grupo que nós estudamos. O terceiro grupo agora, o grupo dos ciliados. E os ciliados, eles não causam doenças importantes aí ao ser humano, são de vida livre, né? Então, maioria de vida livre. E aqui temos um protozoário bem simpático, que é o paramécio. É aquele que você viu sendo capturado lá pela ameba. O paramécio, gente, quando você vê ele ao microscópio é muito interessante, porque ele tem um movimento bem rápido, né? Por conta dos cílios que ele tem. Então, ele tem cílios, então por isso que a gente chama de ciliados. A locomoção ocorre por cílios, que são mais curtos em relação aos flagelos e são bem mais numerosos. Olha só um detalhe interessante, né? Eles têm aqui um sulco oral, não é uma boca, tá, gente? Mas é um sulco oral, uma estrutura chamada citóstoma, como se fosse uma boca. Tem uma citofaringe e eles fazem, então, né, a fagocitose, eles fazem aí a ingestão de alimentos através dessa estrutura aqui. E aí, aqui tem um vacúolo digestivo e eles também defecam, ó. A defecação, né, tem aqui uma estrutura chamada citopígio, não é um ânus, tá, gente? Mas é como se fosse um ânus, assim, muito primitivo, em que a gente chama aqui de citopígio. Então, veja que é interessante. Aqui você consegue realmente ver que eles são altamente complexos. Ele tem um vacúolo contrátil. Esse vacúolo contrátil ele consegue expulsar a água.
porque a água começa a entrar no corpo dele, a água começa a entrar, então para ele não explodir, ele consegue expulsar essa água que está entrando através do vacúolo contrátil. E ele tem dois núcleos, ele tem um núcleo pequeno chamado de micronúcleo e ele tem um núcleo grandão chamado de macronúcleo. Então o núcleo pequeno e o núcleo grandão. E para que servem esses dois núcleos? Esses dois núcleos, o núcleo grandão, que é o macronúcleo, ele serve, né, aí como material genético. E o micronúcleo serve para reprodução, que a gente já vai ver na sequência. Aqui você vê ele com uma imagem microscópica em mais detalhes. Olha só, né, o vacúolo contrátil está aqui. Então, são protozoários aí bem interessantes, de vida livre, não causam doenças ao ser humano. E aqui você está vendo o quê? Você está vendo aqui o paramécio, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a regulação osmótica e a excreção. O que é regulação osmótica? Eu falei para vocês que esses protozoários, eles podem ganhar água e poderiam explodir, mas eles não explodem por quê? Veja, esses protozoários, eles vivem em água doce, em ambientes de água doce. Então o protozoário em si, ele está mais concentrado, ele está hipertônico em relação ao meio que está hipotônico. Então ele ganha água por osmose. O que é osmose, gente? Anota lá. Osmose é um tipo de transporte em que a água vai se deslocar sempre do meio que tem menor concentração, do meio hipotônico, para o meio hipertônico. É o que acontece com o alface, quando você tempera o alface. Por que a mamãe, por que o papai, por que você não tempera o alface 1 hora antes do almoço ou 1 hora antes da janta? Porque senão a alface murcha. Por que a alface murcha? Porque a água sempre vai da onde tem menor concentração para onde tem maior concentração. E quando você tempera o alface, o que acontece? Ele fica hipertônico meio externo. E aí acaba ganhando água, né? Ali perdendo água, nesse caso aqui, né? O protozoário está ganhando, mas o alface perde água, vai perdendo água e o alface fica murcho, né? E aí quando você vai comer, você fala, quem temperou alface 1 hora antes do almoço ou 1 hora antes da janta? E aí não dá para comer porque o alface fica murcho, né? Aqui o que acontece com o protozoário paramécio, ele ganha água e conforme ele vai ganhando água, para ele não explodir, ele tem um vacúolo contrátil ou pulsátil que ele expulsa esse excesso de água. Então a função desse vacúolo é expulsar a água que está entrando, beleza? E o último grupo é o grupo dos esporozoários, também chamado de filo apicomplexa aqui, né? Então os esporozoários, eles têm ausência de sistema locomotor, não tem sistema locomotor, né? Então se viu as amebas, que tem os pseudópodes, os falsos pés, falamos dos flagelados, dos ciliados e tem aqui os esporozoários que não têm estrutura de locomoção. Esses aqui são parasitas obrigatórios, se reproduzem por esporulação, são capazes também de fazer cistos, tá? Certo? E tem aqui dois bem importantes. O plasmódio, que causa uma doença importante ao ser humano, que é a malária, né? O Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, eles causam aí a malária. E o Toxoplasma gondii, que pode causar a toxoplasmose, que vai ser assunto aí, então da nossa próxima aula. Paro por aqui e até a próxima aula, que vai falar de doenças causadas aí por protozoários. Até mais!